Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde sábado. Estamos dentro da série Fique Leve e o tema de hoje é Saúde e Salvação. É interessante porque a própria revista, ela aborda aqui no início o que é saúde. A definição mais conhecida encontra-se no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. De acordo com essa definição, a saúde de uma pessoa tem a ver com a sua qualidade de vida e isso envolve não apenas questões físicas, mas engloba todo o ser. Em geral, o contexto em que uma pessoa vive é de grande importância em seu estado de saúde e influenciará em grande medida na qualidade de vida. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês conosco conectados na Rádio Novo Tempo Curitiba através do canal do YouTube e você que está também conectado através das ondas da rádio. Nós temos a alegria de ter conosco nessa tarde de sábado o pastor Gilmar. Seja bem-vindo, pastor. É uma alegria ter você conosco. Dê o seu alô, a sua saudação para os nossos amigos ouvintes e também os que nos acompanham através do canal no YouTube. Muito bem, uma boa tarde, pastor Denis, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu gostaria de mandar aqui um abraço, né, para os nossos queridos ouvintes e também um abraço especial aí para todos os membros do Distrito do São Brás, onde eu pastoreio, né. Então eu gostaria de mandar esse abraço especial para todos os nossos membros que estão atentos ali, participando também do programa Na Palavra. Que legal. Aproveitando então, pastor Gilmar, só para que os nossos ouvintes, telespectadores, conheçam um pouquinho mais, sobre você, o seu ministério. Então, neste momento você está, pastoreando uma região que é a região de São Brás, aonde envolve ali algumas comunidades, né. Quais são ali as igrejas, as comunidades, nessa geografia ali que nós chamamos de distrito, né, mas essa área geográfica ali, quais são as comunidades que hoje você pastoreia ali? Muito bem. Hoje nós temos então 7 igrejas no nosso distrito, na nossa região, né. Nós temos 3 igrejas em Campo Magro, nós temos 2 igrejas em Campo Largo e 2 igrejas em Curitiba, né. Então são igrejas, que elas ficam nessa região, né, que compõe então o nosso distrito do São Do Brás. São Brás, maravilha. E nós temos ali então um número de membros, né, então em torno ali de uns 400 membros, 500 Nós membros, temos quase 500 membros quase hoje no 500 nosso membros distrito. hoje, eh, claro, sem contar as famílias, né, que englobam daí Exatamente. esses membros aí, então com certeza é um número grande de ovelhas para serem cuidadas e pastoreadas, né. Mas, antes de cuidar dessa região como pastor, você já atuava no ministério, né. Já está com quantos anos de ministério? Esse é meu 10º ano de ministério, pastor Denis. 10º ano, uma 10º ano. década já, Já há rapaz. uma década já no ministério, né. Que Fiquei legal. durante 7 anos no departamento de publicações, Espírito de Profecia, e agora há quase 3 anos aí no ministério ali junto às nossas igrejas, né. Que legal. E você é natural da onde? Eu nasci no estado do Paraná, né, nasci na cidade de Barracão, fica na divisa ali com a Argentina, né, ao lado de Santo Antônio do Sudoeste, divisa com o estado de Santa Catarina, nossos amigos catarinenses aí também, né, mas os meus pais eles são gaúchos, né, e boa parte da minha família também são gaúchos. Então corre sangue gaúcho na veia. Corre, corre. Eu voltei para o Rio Grande do Sul, tinha ainda 4 meses de vida, né, Ah, então boa parte da minha vida, ou melhor, a maior parte, né, da minha vida foi ali morando no Rio Grande do Sul, né. que legal, que legal. Eh, Aproveitando esse início então, de apresentação, introdução aqui do nosso programa, do estudo de hoje, eu queria relembrar vocês também, que se você deseja, receber gratuitamente, a revista Fique Leve na sua casa,
é só você enviar para nós uma mensagem, né? Envia para nós uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio e nós teremos a alegria, então, de poder eh, enviar para você essa revista totalmente gratuita, porque ela já foi custeada pelos Anjos da Esperança, né? Que são os doadores para que a palavra de Deus seja levada a todos os lugares. Então, só lembrando o WhatsApp da rádio, provavelmente você já tenha, mas se você não tem, pode salvar aí 41996320468. 996320468. E se você deseja se aprofundar em algum outro tema também de estudos através da Novo Tempo, pelo mesmo WhatsApp você pode pedir uma outra revista de estudos ou você pode fazer um estudo pelo WhatsApp com a Esperança, que é 12 982000062. Você manda uma mensagem para a Esperança e ela vai oferecer para você ali um menu com mais de 20 estudos bíblicos, aonde você poderá escolher aquele que melhor vai trazer ali benefícios para a sua vida, tanto na área espiritual como em outras áreas também. Nós vamos fazer uma oração e entraremos então no estudo dessa tarde. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo privilégio nessa tarde de mais uma vez estarmos conectados com o Senhor e também estarmos conectados com os nossos amigos, ouvintes, telespectadores da Rádio Novo Tempo, aqui de Curitiba. Pedimos a tua direção, pedimos a tua iluminação, nos ajude a compreender o estudo, nos ajude a colocar em prática também na nossa vida. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Gilmar, então o tema de hoje, né, é saúde e salvação. E é interessante porque lá em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Senhor que te sara, né? Então Deus ele já se apresenta como um Deus que ele cura e que ele tem o desejo de curar, né? Nós sabemos que desde a entrada do pecado no mundo, o ser humano então ele ficou sujeito às enfermidades, às doenças, eh, às epidemias, né? Mas Deus, em todo momento ao longo da história, ele sempre eh, demonstrou o seu amor, o seu cuidado e também a sua intervenção diante de situações como doenças, como epidemias e tantas outras, né? Em cima disso, pastor, esse tema, então, ele é muito importante, né? Abordarmos essa relação, né? Saúde e salvação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa conexão, né, entre saúde e salvação, porque às vezes algumas pessoas tentam separar, né? Saúde é uma coisa, Uhum. salvação é outra. Existe então uma conexão entre essas duas coisas? Com certeza, né, com certeza. A saúde, ela está atrelada, né, ao conceito da salvação, né. Deus é um Deus que salva. Então, o texto dessa tarde aqui, o texto inicial, né, que você mencionou ali de Êxodo, veja que Deus ele se mostra como um Deus que cura, mas essa palavra ela também significa salvar, né. Essa palavra, ela também pode ser traduzida como o Deus que salva, né. E a cura, ela é necessária principalmente num contexto de tantas doenças que nós vivemos, mas não doenças apenas doenças físicas, mas também doenças espirituais, né. Nós vemos, assim, que o ser humano está mergulhado num mar de problemas emocionais também, e esses problemas emocionais podem influenciar, com certeza, na salvação das pessoas, né. Então, a saúde e a salvação, elas estão inteiramente ligadas, né, são indivisíveis, né, poderíamos dizer assim, né. O corpo, a mente, o espírito, né, eles estão totalmente ligados, né. E é claro que da maneira como nós a maneira como cuidamos do nosso corpo, a maneira como cuidamos da nossa mente, isso pode influenciar com certeza a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus, Hum, né. Isso mesmo. que legal. E aqui a revista ela vem falando, né, na introdução nós comentamos aqui que saúde então ele é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, né, e não apenas a ausência de doença. Então tem pessoas que às vezes acham que
apenas por não ter doença, ela tem saúde, né. Verdade. Mas nem sempre é assim. Então a pessoa, só o fato dela não ter doença, não quer dizer que ela esteja saudável, né. Na linguagem, na medicina também e na área da saúde, eles falam, do equilíbrio perfeito, eles usam a palavra homeostase, né. Então, a gente buscar esse equilíbrio, né, Uhum. em todas as áreas da nossa vida. É claro que é um desafio, né, porque quando a gente olha o contexto social que nós vivemos, e Econômico também, né, pastor econômico, né, Denis? então tudo isso pode afetar, Uhum. a nossa saúde, né. Então o ambiente social econômico, o ambiente físico, também tem as características individuais, a questão da genética, emocionais, né, então tudo isso pode afetar, né. Eh, Relacionamentos, né, pastor Denis, interessante, os relacionamentos eles influenciam também no nosso bem-estar, os relacionamentos. mental, nosso bem-estar emocional, né. Uhum. E aí dentro desse pensamento, pastor Gilmar, a gente pode entender que para a gente ter saúde, depende muito das escolhas diárias que nós tomamos, né. Então assim, aquilo que nós, comemos, aquilo que nós escolhemos comer no dia a dia, os ambientes aonde nós vamos frequentar, as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, né. Então tudo isso pode afetar positivamente ou negativamente, né. Conteúdos inclusive, né, pastor Denis, que nós escolhemos assistir, conteúdos que nós escolhemos ouvir, isso influencia no nosso bem-estar emocional, né. E interessante que uma coisa então vai influenciando a outra, né. Uhum, E é claro, as escolhas elas são feitas por nós, hum. né. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de escolher, foi dada por Deus, né. Que é o livre-arbítrio. Chamado de livre-arbítrio, muito Que bem. legal. A revista aqui traz até alguns exemplos com relação a isso, né, a nossa liberdade de escolha. E ela cita aqui, por exemplo, você pode escolher não fumar, evitando complicações futuras no seu sistema respiratório e uma morte prematura, né. Eh, Você pode escolher não ser um workaholic, que é um viciado em trabalho, né, tendo mais qualidade de tempo com a sua família, com os amigos. Pode escolher utilizar mais remédios naturais e menos remédios industrializados, aumentando a sua expectativa de vida, diminuindo os efeitos colaterais no seu organismo. Ou seja, nós poderíamos citar vários outros exemplos aqui, mas é só para os nossos amigos, compreender que cada escolha que nós tomamos, ela vai afetar a nossa vida de alguma forma, né. Como aquele ditado: "A gente é livre para plantar aquilo que a gente quiser". Mas aí a gente Somos obrigados somos obrigados a colher o que a a gente escolher. plantou, né. Exatamente. Vamos para uma pergunta aqui então, pastor. Em cima disso, como ter saúde total, né? Como que nós conseguimos então, desenvolver, ou alcançar, uma saúde total? É possível? A gente consegue? É possível, é possível. Primeiro, é necessário entender que nós somos uma unidade indivisível, né. A lição ela aborda muito bem esse assunto e retrata através de uma imagem, né, uma espécie de triângulo ali, onde ela separa então em 3 partes, né, mente, corpo e espírito. Mas ao mesmo tempo essa unidade ela é indivisível, não tem como você separar o corpo, a mente e o espírito, né, porque, por exemplo, a mente ela é responsável pelas capacidades intelectuais, né, as emoções, né, as vontades, os sentimentos, o raciocínio, né. O corpo, por sua vez, ele vai corresponder à parte da nossa estrutura física, os órgãos, os músculos, os tecidos, os ossos, né. E é claro, o espírito, ele corresponde então à nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, né. E esses 3 eles precisam estar conectados, né. Então eu não posso apenas cuidar do corpo e em detrimento da mente e também do espírito, ou eu não posso apenas cuidar da parte espiritual em detrimento da mente, do corpo e esquecer, né. Então os 3 eles são um pilar, né, ou melhor, são pilares e eles vão dar para nós uma saúde total, um bem-estar, né. Então, para ter uma saúde total, é necessário cuidar dessas 3 áreas, né. Muitas pessoas, pastor Denis, passam por problemas emocionais, por exemplo, e acham que o problema é só espiritual, né.
mas existem, eh eh problemas emocionais que devem ser tratados dentro do campo emocional, para que, por sua vez, o corpo não seja afetado, o corpo físico não seja afetado e a espiritualidade também não seja afetada, né. Vou usar um exemplo, uma pessoa que ela passa por um problema de depressão, ela muitas vezes não vai ter nem vontade de ir à igreja, de Ler a ler a Bíblia, Bíblia, orar. de orar, exatamente, buscar a Deus. Tá vendo? Esse é apenas um exemplo, né. Uma pessoa que ela está enferma, por exemplo, né, ela pode, quem sabe, num momento ali de dificuldade, de luta, cogitar a hipótese de olhar para Deus e dizer assim: "Deus me abandonou, né, olha só, eu estou enfermo aqui", né. Então veja que, essas 3 áreas, elas formam, né, um todo, né, uma saúde total. Muito bem, então você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, você percebe que nós temos essas 3 áreas interligadas, aonde nós precisamos cuidar com muita atenção cada uma delas. Porque se uma dessas áreas não estiver bem, ela vai afetar as outras também, né. E aí, ao invés da gente ter saúde total, a gente vai ter enfermidade total, É né, verdade, é tudo contrário. doença total, né, então a gente precisa realmente cuidar. E você colocou alguns pontos aqui muito importante, pastor, porque muitas vezes as pessoas elas estão, sofrendo em uma dessas áreas e elas culpam uma outra área, né. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, porque eu lembro no passado, por exemplo, até mesmo dentro de igrejas cristãs, tinham alguns preconceitos com relação quando a pessoa estava com uma ansiedade, um estresse, uma depressão, e muitas vezes alguns irmãos cristãos ali, não por maldade, mas até por ingenuidade, por falta de um conhecimento mais profundo, chegava nessas pessoas enfermas e falava: "Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, Uhum. você tem que ter mais fé", né. Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, por quê? Porque se o nosso corpo, ele tem essas 3 áreas, a gente precisa entender que devido ao pecado, nós estamos sujeitos a ficar enfermos, dentro dessas 3 áreas. Então quando uma pessoa ela fica enferma, por exemplo, fisicamente, né, Hum. vamos imaginar, ela está com um problema estomacal, né, gastrointestinal ou até um problema cardiológico, ela vai no médico. E ninguém fala que é falta de fé, que tem que orar mais. Por que que quando a pessoa ela fica enferma mentalmente ou emocionalmente, aí alguns atribuem que é falta de fé. Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. Claro que nós cremos na fé e na espiritualidade, também auxiliando nessa cura, né, nesse processo de cura e restauração, mas a gente não pode atribuir a doença física ou a doença emocional à questão espiritual, não é verdade? Com certeza, com certeza. Veja que, às vezes a pessoa ela tá ali passando por um problema de saúde e é claro, Deus olha para nós nesse momento e Ele pode intervir, com certeza, mas existem coisas que estão dentro do nosso alcance, né. Vou usar um exemplo, Jesus curou muitas pessoas, nós vamos já falar disso, né, mas Jesus ele curou muitas pessoas que inclusive depois vieram a enfermar-se, inclusive a morrer, né. E é claro, de repente, você ouvinte agora está se perguntando: "Mas por que que Jesus curou mesmo se a pessoa iria morrer depois?", né. Porque, se as pessoas tivessem vivido até hoje, você acha que elas iriam almejar o céu, né? Então existe a enfermidade, tanto mental, quanto espiritual, né, quanto física, e por isso que nós precisamos, com muito cuidado, muito tato, buscar a cura dentro de cada campo, né. Então, o campo físico dentro do campo físico, o problema mental dentro do campo mental, o problema, espiritual dentro do campo espiritual, né. É claro que, como você disse, né, pastor Denis, a fé ela nos ajuda nesse processo de cura física, emocional, né. Mas cada uma delas é uma área, né. Então veja, nós somos uma unidade indivisível, mas cada área tem o seu campo de atuação,
né, e nós precisamos, eh aceitar e entender, né, que dentro de cada campo, esses problemas devem ser resolvidos, né. Sim. E Deus ele trata essa questão das enfermidades, eh, tanto de uma forma natural, como de uma forma sobrenatural. Ele pode curar de uma forma sobrenatural, como a gente crê em milagres e a gente testemunha e e vê muitos milagres ainda acontecendo, mas Deus ele usa hoje a medicina, ele usa os médicos, ele usa os medicamentos Hum. nesse processo também de cura. Por isso que é muito importante você, querido amigo, ouvinte, telespectador, se você está passando por alguma situação de enfermidade, independente da área, você buscar também ajudas de especialistas nessa área. Se é na área física, especialistas na área física. Se é na área emocional, especialistas na área emocional. E se é na área espiritual, especialistas na área espiritual, para poder te auxiliar nesse processo de cura, nesse processo de restauração. Amém? Amém. Vamos adiante então? A próxima pergunta aqui, ela está relacionada a uma das áreas, né, a uma das áreas, que é a parte do espírito, e não então assim, nós como mente, corpo e espírito, e aí vem a pergunta: o que é espírito? Porque para algumas pessoas acreditam que o espírito corresponde a uma entidade, né, fora, extra o corpo humano, né, uma entidade que possui vida própria, imortal. Então nos ajude aí, pastor Gilmar, com essa pergunta. Muito bem. Pastor Denis, esse assunto ele chama muita atenção, eh, do ser humano, né, em suas variadas faixa etárias de idade. E esse assunto do espírito sendo uma entidade, né, fora inclusive do corpo, ele dá muito ibope, né, principalmente no mundo, cinematográfico, né. E e aí, é claro, por conta desse bombardeio, né, de informações através da mídia, através daquilo que se vê na televisão, na internet, as pessoas acabam criando, por causa dessa repetição, esse conceito, né, que obviamente ela não tem base, né. E a Bíblia, ela é muito clara sobre esse assunto. Por exemplo, quando nós vamos a Gênesis capítulo 2 no verso 7, aqui nós temos a base, né, para a existência humana. Então o texto diz o seguinte, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, né? Então veja, o texto ele deixa claro que nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, né? E Deus ele nos dá aqui, pastor Denis, um pedacinho, querido ouvinte, um pouquinho daquilo que ele é. Deus é vida, né, e ele soprou no nosso nariz, ou o nariz ali de Adão, né, o fôlego de vida. Nós temos hoje, até hoje, então, né, esse pedacinho de Deus em nós, esse pouquinho de Deus em nós que é o fôlego de vida, né. E essa expressão aqui, ela vem do hebraico neshamah, né, que significa, espírito, né. Então o espírito na Bíblia, ele corresponde ao fôlego de vida que Deus nos dá e que ele é tirado quando nós morremos, né, ou quando acontece o processo inverso. E Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra e o espírito ele volta para onde? A Deus, que o deu, né. Então, Eclesiastes, o sábio Salomão, ele escreve que na morte acontece o processo inverso, exatamente como foi na criação, só que o inverso, O né. inverso. Então, o nosso corpo ele volta ao pó e esse fôlego de vida, ele volta para Deus, né. Não, o nosso corpo ele se desintegra, né, e esse espírito que é o que nós chamamos de fôlego de vida, o que a Bíblia chama de fôlego de vida, esse Neshama, ele volta para Deus, né. Então, não existe nenhum outro lugar, para onde vai, né, esse fôlego de vida,
ele não fica perambulando e nem, possui outra pessoa ou encarna em uma pessoa, Tá. ou reencarna num animal, nada disso, né. Isso vem, obviamente, tudo da cultura humana, né, da cabeça humana, mas da invenção humana, né. E como eu disse, né, a indústria cinematográfica lucra muito com isso, com esse conceito, Hum. né. Nós temos vários filmes, desenhos inclusive, que eles acabam doutrinando a mente humana, né, mas quando nós vamos à palavra, nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida e também da morte. Amém. E é interessante porque, você frisou aí no final, quando nós vamos à palavra. Por isso que o nosso programa ele tem exatamente esse nome, Na Palavra, né. Então, se você tem a coragem de perguntar, como diz o Leandro Quadros, né, a palavra terá coragem de te responder. Com certeza. Então, é muito importante, querido ouvinte, querido amigo, que estão conectados conosco, que você sempre busque na palavra. O que que a palavra diz, o que que a Bíblia diz, o que as sagradas escrituras dizem. Porque muitas crenças populares foram sendo construídas ao longo do tempo, mas extrabíblicas. Elas não têm base bíblicas, elas não têm fundamento bíblico. Por mais que alguns, pastor Gilmar, às vezes querem utilizar alguns textos bíblicos fora do contexto para tentar, defender essas crenças extrabíblica, né, com relação à imortalidade da alma, com relação a uma vida consciente após a morte, né. Nós não encontramos uma base sólida na Bíblia que nos dá esse fundamento. Pelo contrário, como você nos mostrou aí, fica muito claro que quando a pessoa morre, acontece o inverso de quando Deus concedeu a ela a vida. É por isso que a gente fala, por exemplo, quando a pessoa falece, né, deu o último suspiro, né. Então, ou seja, ela expirou. Então, essa energia vital, esse fôlego de vida que ela inspirou quando Deus deu a vida a ela, agora ela expirou. Então, isso volta para Deus que o deu, essa energia vital. E não que a pessoa vai ter, então, eh, uma vida consciente, um, um espírito vagando, em um outro plano, né, vamos dizer assim, ou até mesmo. eh, Abrindo um parênteses também, ou até mesmo tendo contato aqui na Terra, porque a Bíblia deixa claro isso também, né, Claro. que quando a pessoa morre ela não tem mais contato aqui, né. Sim, muito bem lembrado, né, pastor Denis. E é claro, nós respeitamos, né, pastor Denis, a maneira como as pessoas pensam, no que elas creem, né. Só que como cristãos, nós como cristãos, nós estamos fundamentados na palavra, né. Se você é um cristão e você crê diferente do que a Bíblia, aí é um outro problema, né. Mas se você é um cristão e você crê que a palavra é a nossa única norma de fé e prática, né, é preciso crer no que está escrito na palavra. O sábio Salomão, inclusive, diz no livro de Eclesiastes 9, verso 5: "Pois os vivos sabem que morreram, mas os mortos nada sabem", ou seja, não há consciência, não há pensamento, não há sentimento, não há nada, né, após a morte, né. Então é claro, como eu disse, nós respeitamos no que as pessoas creem aí fora, mas quando você vai à palavra, a palavra ela é muito clara a respeito desse assunto, né, pastor Denis. Muito bem. E se você ficou curioso sobre como aprofundar esse estudo, se você ficou curioso em querer aprender um pouco mais, sobre isso, e se você tem esse desejo, entre em contato com a gente. A gente está à disposição para te ajudar a tirar essas dúvidas à luz da palavra de Deus. Inclusive, recentemente, foi lançado, né, aqui pela Novo Tempo, foi lançado a revista Céu ou Inferno, que é uma revista tremenda Excelente. que trabalha exatamente esse tema, né. Quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu? Ela vai direto para o inferno? O que que acontece quando a pessoa morre? Então a gente está aqui resumindo um pouquinho, eh, conversando um pouquinho sobre esse tema, mas dá para a gente aprofundar muito mais. Inclusive, no próximo sábado, nós também já queremos convidar vocês, estaremos iniciando uma nova série.
que é baseada na revista Na Mira da Verdade. Então você não pode perder essa nova série também. Inclusive, dentro dessa nova série, vai ter momentos que nós vamos abordar alguns textos difíceis de interpretação na Bíblia, aonde com certeza vai te ajudar a compreender melhor esses temas. Então não perca, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal também, se inscreva. Se você não compartilhou o conteúdo, compartilhe para que outros amigos, familiares de vocês possam ter acesso também a essas informações, ter esse conhecimento que com certeza trará benefícios para a vida deles também. Maravilha, pastor. Vamos continuando aqui no tema, então, e voltando um pouquinho à questão da saúde que está relacionada, né? Então, nós, para termos uma saúde equilibrada, nós precisamos cuidar bem dessas três partes, né? Então, isso ficou claro até aqui. Se o corpo não estiver bem, nossa mente e comunhão com Deus, como já foi falado, serão afetadas. Da mesma forma, se a mente não for devidamente cuidada, nossa espiritualidade e corpo sofrerão também as consequências. Então, a íntima relação entre cada uma dessas dimensões deveria levar-nos a profundas reflexões sobre a maneira como estamos alimentando cada uma delas. E aí vem algumas perguntas, né? Para você pensar com a gente. Como você tem cuidado do seu corpo? Como que você tem cuidado do seu corpo, que a própria Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha a correlação, né? O cuidado do corpo com também a questão espiritual. Uma outra pergunta para a gente pensar: que tipo de alimentos temos ingerido, né? Hoje em dia, nós temos acesso muito fácil a alimentos industrializados, né. Eles são mais rápidos de preparar, muitos já vêm prontos, Hum. mas será que a utilização desses alimentos, elas são saudáveis? O uso em excesso desses alimentos, será que traz saúde, né? Eh, Quando a gente conversa com profissionais dessa área, pastor Gilmar, é interessante porque eles falam sobre esses alimentos hoje ultraprocessados, Uhum. né, a forma como eles são preparados, a a química que é utilizada ali, os conservantes, né. Então isso a curto, médio e longo prazo, a utilização desses alimentos, alguns a gente nem pode dizer como alimentos, né, o corpo nem reconhece como alimento, vai trazer consequências à saúde, né. Com certeza. Existem inclusive alguns alimentos hoje industrializados, pastor Denis, e ele já vem com uma restrição, né, no próprio pacote, né. Então ali, tem alimentos que vêm lá com uma orientação dizendo, eh, alimento rico, né, em gordura saturada, né, ou rico em açúcares, né, alto em açúcares, né, O então teor, né. alto teor ali. Então veja, que esses alimentos eles já têm é como um cigarro que na contracapa ali do cigarro, né, já vem lá uma advertência, né, que aquele produto ele pode causar câncer. Os alimentos também, né, claro, de uma maneira mais suave, mas com uma tarja ali, né, preta, dizendo assim: "Ó, cuidado, né, esse alimento ele tem excesso de", né, açúcar, gordura, então, que não é saudável, Hum. né. Então, a indústria ela já precisa alertar o consumidor que aquele alimento não vai trazer benefício para ela, e bem pelo contrário, pode trazer malefícios, Olha né. só, né. E é interessante porque quando a gente olha um pouco a história da sociedade, a gente percebe que algumas décadas atrás, esses alimentos, não existiam nessa quantidade que existe hoje, ah, e também o acesso, né, a esses alimentos também não eram tão fáceis como é hoje, e a gente percebe exatamente essa relação, de algumas gerações anteriores à nossa, a saúde que eles tinham e a saúde que nós temos. Apesar do avanço da medicina, da tecnologia, a gente percebe que, o estilo de vida, ele não melhorou, né, ele piorou. Então a gente percebe que antes, as gerações anteriores à nossa
faziam uso de alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, né. O trabalho era um trabalho mais braçal, mais manual, isso fazia com que as pessoas exercitassem mais o seu corpo, tivessem atividade física, que foi o tema que a gente abordou, também há alguns sábados atrás. Então, ou seja, a gente precisa compreender isso e a gente precisa tomar algumas atitudes de mudar hábitos na nossa vida se nós queremos ter saúde, né. Com certeza. Porque se a gente não mudar esses hábitos, eh, e não abandonarmos o uso de alguns tipos de alimentos, com certeza, mais cedo ou mais tarde a gente vai colher É, as consequências, com né, certeza. O que está plantando, né. o que você está plantando. Aí tem mais algumas perguntas aqui para a gente pensar também. Que tipo de imagens e sons têm invadido sua mente, como você comentou, né, pessoal? Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos também, né? E hoje a facilidade que nós temos acesso, né, é um clique, né? Tem acesso ali a vídeos, a informações, conteúdos, né. É só ir rolando ali, né, o dedo na tela e várias informações. Então nós temos que ser seletivos, né. Com certeza. Tem pessoas que elas estão tão, envolvidas, né, nesse mundo caótico de informações ruins, que, os jornais eles se especializaram em causar terror através das notícias. Quanto mais terror, maior audiência, né, maior, alcance. Então a gente precisa ter um cuidado muito muito grande com isso, porque isso afeta os nossos pensamentos, né. E se a nossa mente ela é afetada, como que Deus ele irá se relacionar conosco, Hum. né. Então se eu estou sempre, preocupado, com medo, ansioso por conta de notícias e problemas que eu vejo e assisto e ouço, né, como se concentrar em Deus? Como dedicar tempo para Deus, né. Então, precisa ter esse cuidado para que a nossa fé, nosso relacionamento com Deus não seja afetado, né. E em cima disso que o pastor Gilmar, acabou de colocar, vem uma outra pergunta. Você tem separado um tempo para meditar em Deus através da Bíblia? Você tem tirado um tempo para Deus? Algumas pessoas hoje, pastor, algumas não, eu creio que muitas pessoas têm muita dificuldade, em administrar o tempo, né. Alguns chegam a dizer que a semana deveria ter 14 dias ao invés de 7 para dar conta de fazer tudo que tinha que fazer na semana. O dia, ao invés de 24 horas, tinha que ter 48 horas para dar conta de fazer tudo. Mas será que o problema é o tempo ou como nós estamos administrando esse tempo ou utilizando esse tempo, né? Então, um ponto muito importante é a gente também olhar o tempo e administrar ele de tal forma que a gente tenha tempo de quantidade e qualidade com Deus, Com certeza. com a sua palavra, né, tempo de meditação, de oração, De reflexão, não é. de reflexão. Interessante, pastor Denis, que, nesse mesmo contexto, né, de cuidado com a nossa mente, Deus nos deu um baita presente, né. Deus nos deu o sábado, para que o nosso corpo ele pudesse se recuperar, se regenerar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né, e espiritualmente, né. Claro que nós buscamos a Deus todos os dias, mas o sábado é um dia especial de reflexão, de um contato mais íntimo com o Criador, né. É como se, nós passássemos a semana nos comunicando com a nossa família, às vezes de uma passada ou através de uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, mas aí no sábado você vai lá e visita a pessoa, está com ela pessoalmente, né, presencialmente ali, e aí dedica tempo para conversar, o sábado é para isso, né. Por mais que durante a semana nós estejamos em conexão com Deus, mas o sábado, ele é especialmente para esse momento, né, e como é importante para a nossa mente se regenerar, afinal de contas, é através da nossa mente que Deus se comunica conosco, Deus fala É isso mesmo. E se a nossa mente está doente, se a nossa mente está embotada, né, a revista usa essa palavra aqui, né,
a nossa mente estiver embotada, cansada, cheia de pensamentos negativos, dificilmente conseguiremos ter comunhão com Deus. Inclusive, eu quero sugerir para você a leitura de um livro também, A Ciência do Bom Viver. Nesse livro fala sobre diversas substâncias que embotam a nossa mente. E toda vez que nós fazemos uso dessas substâncias que embotam a nossa mente ficando embotada, cansada, sobrecarregada, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir ter essa conexão com Deus com qualidade. Deus vai falar, porque Ele continua falando, Ele não deixa de falar conosco, mas a gente vai ter dificuldade de compreender, vai ter dificuldade de discernir, a gente vai ter dificuldade de colocar em prática a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa mente e o que nós comemos, vai para o sangue e o sangue alimenta o cérebro, É isso mesmo. né? Então está conectado, Há uma né? conexão, né. Há uma conexão. Precisamos passar diariamente por uma transformação radical de corpo e mente, a fim de conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E isso tem tudo a ver com a salvação. Indo para o último bloco nosso aqui do estudo dessa tarde, sábado, nós vamos entrar aqui mais uma vez nessa relação entre saúde e salvação. E eu queria, pastor Gilmar, que você comentasse um pouco mais, à luz da palavra de Deus, né, essa relação, então, tão íntima entre a saúde e a salvação. Muito bem. Pastor Denis, essa lição ela faz um comentário bem interessante a respeito, do comportamento, né, das pessoas hoje no mundo, né. Muitas pessoas estão desesperadas por uma cura, né, uma cura física, uma cura espiritual, né. E a Bíblia, ela vem trazendo aqui, a característica ou as características principais do ministério de Cristo. Quando você vai ao livro de Mateus capítulo 4, no verso 23, diz que Jesus foi então por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, né. Então, há pelo menos aqui 3 características, né, notáveis no ministério de Cristo. A Bíblia diz que Jesus ensinava nas sinagogas deles. Jesus ia à igreja para ensinar o quê? Ensinar a palavra, né. Então, Jesus ia ensinar, alimentá-los da palavra. Então aqui nós encontramos, né, a parte espiritual, né. Então veja aqui, uma dessas partes que compõe ali o triângulo, né. Depois a Bíblia também diz que Jesus pregava as boas novas. O que são boas novas? São boas notícias. E as boas notícias elas trazem a nós esperança, ou seja, alimenta a nossa mente. Olha só que interessante, né. Então, ela vai trazer boa notícia, a boa notícia do evangelho. E essa boa notícia é da salvação, é a vida eterna, é o céu onde nós iremos morar, né, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem choro, né. Então isso alimentava a mente, trazia saúde para a mente, né, essa esperança de uma vida muito melhor, né. E Jesus também curava as enfermidades. Aqui nós encontramos então a parte física, né, porque era uma necessidade. Não bastaria apenas Jesus pregar a palavra, não bastaria apenas Jesus, trazer esperança para as pessoas, mas precisava também da parte física. Então, dentro desse texto nós encontramos aqui aquilo que nós havíamos abordado anteriormente, né, a parte física, mental e espiritual, né. Então esse era o ministério de Cristo, focado nessas 3 áreas, indivisíveis, né, corpo, mente e espírito, né. Depois João, ele complementa e ele parece que vem e fecha, né, e conclui, assim, esse pensamento no livro de João, capítulo 10, verso 10, onde Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", né. Então, Jesus vem e diz, através aqui, né, do escritor João: "Eu quero que vocês tenham uma vida em abundância", ou seja, uma saúde total, né. Então ele vem e diz: "Olha, eu quero que vocês tenham a saúde total", e essa saúde total, como já foi dito aqui,
hoje nessa tarde, né, ela é composta então pela a cura física, a cura mental e a cura espiritual, né, essas 3 áreas indivisíveis, né. Se nós aprendemos isso com o mestre, aí então não tem mais o que questionar, né, não há homem no mundo que possa discordar disso, né, dessa linda mensagem que a palavra de Deus apresenta aqui no livro de Mateus, né. E é interessante porque, ah, quando a gente fala, da cura, né, do ministério de Jesus preocupado nessas 3 áreas, né. Quando Jesus ele esteve na terra, ele veio para cumprir uma parte da sua missão, né. A palavra de Deus, eh, diz que o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido, né. E ao Jesus vir realizar o seu ministério, eh, esse período antes da crucifixão dele, antes dele entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, antes dele morrer pelos nossos pecados, eh, esse ministério, de ensino, de pregação e cura, era um vislumbre do plano da redenção, né. Por mais que essas pessoas, como você comentou no início, depois elas muito provavelmente voltaram a ficar enfermas, eh, tiveram que passar pela experiência da morte física, essas pessoas experimentaram um pouquinho do que será o novo céu e a nova terra que você comentou, Com né. certeza. E isso trouxe para elas a esperança e a certeza de que o mesmo Jesus que veio voltaria. E que daria a elas não apenas uma saúde temporária em um tempo terrenal, mas agora uma saúde plena, uma saúde total em um tempo eternal, né. Exatamente. Então é muito importante a gente compreender isso. O tempo que Deus nos dá aqui nessa vida, não é um tempo para a gente sobreviver, é um tempo para a gente viver. Viver uma experiência com Ele e com os nossos semelhantes, de tal forma que nos prepare e nos habilite para viver a eternidade com Ele e com os nossos semelhantes. Então eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar e a gente gravar no nosso coração. Qual é o propósito do agir de Deus, né? Uhum. Então, como você colocou aqui, Jesus ele disse: "Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância". Esse é um contexto aonde Jesus depois ali no capítulo 11, quando fala da ressurreição de Lázaro, ele enfatiza novamente quando ele fala: "Eu sou a ressurreição E a vida. e a vida. Aquele que morre crendo em mim, Viverá. viverá". Muito bem. Então, ou seja, é importante a gente criar essa conexão e essa compreensão, né. Eh Caminhando aqui mais um pouquinho, pastor, em cima desse tema então, tem outras histórias na Bíblia, né, que nós podemos, também utilizar aqui nesse momento. Por exemplo, a história que está relatada lá em Marcos, no capítulo 2, pastor. Eh, Fala um pouquinho sobre essa história também, né, a cura ali do paralítico ali, né. Claro, essa palavra que nós encontramos aqui ainda em Mateus, no verso 23 do capítulo 4, a palavra cura, né, ela vem do termo grego sozo, que significa também salvar, né, então quando Jesus ele curava uma pessoa, ele não apenas a restaurava fisicamente, mas perdoava os pecados e dava uma nova chance de vida para ela. E nós vemos esse exemplo então no livro de Marcos, né, na história aqui do paralítico. Jesus diz: "Primeiro, filhos, teus pecados estão perdoados". E depois Jesus diz: "Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa", né. Então Jesus perdoa, há uma cura, né, física, Espiritual. uma cura espiritual, né, aqui, né, e há também ali uma cura física, né, na sequência, né. Mas veja que essa cura espiritual era necessária, e quando você vai um pouquinho mais fundo também, quem sabe, esse problema aqui espiritual também era emocional, porque imagina, a cultura na época, dizia que se uma pessoa estava enferma, pastor Denis, é porque ela havia sido amaldiçoada por Deus, ou estava sendo castigada por Deus. As pessoas acusavam inclusive o enfermo
dele ter pecado, ter feito alguma coisa contra Deus, Ou né. os pais, né? Ou os pais, exatamente. Então, Jesus ele vem aqui para dizer: "Fique tranquilo, todos os pecados que você tem, eles foram perdoados por mim", né. Então não fique se culpando. E pastor Denis, muitas pessoas hoje elas estão enfermas espiritualmente, enfermas emocionalmente, porque se culpam, se julgam, perdidas, se julgam, inalcançáveis por Deus. Mas Deus perdoa todo o pecado que ele é confessado, que ele é, entregue a Deus, né, e que há arrependimento. Então esse pecado, ele é perdoado. E esse homem aqui estava arrependido, muito arrependido dos seus pecados. Por isso Jesus diz: "Então os teus pecados estão perdoados". Há essa cura espiritual, essa cura emocional. Imagina a alegria desse homem ao saber que agora os seus pecados haviam sido perdoados, né. Ele não iria mais se culpar, ou seja, Cristo o alcançou. E aí Jesus diz: "Fica tranquilo, agora vem a cura física", né. Uau, fantástico, né. Cura Momento total. muito especial ali para aquele homem e para todos aqueles que estavam ali ouvindo, né, e vendo aquela cena, E esse é o plano de Deus para todos nós, né? tá. E Por isso, pastor Denis, que essas 2 coisas elas estão totalmente ligadas, a saúde e a e a salvação. salvação. E a salvação. Estamos chegando ao final do nosso programa e o tempo passa muito rápido, né? E é muito bom estarmos conectados com Deus, com a Sua palavra, estudando, meditando, aprendendo mais do Seu amor para conosco, do plano que Ele tem para a nossa vida. Eu queria mais uma vez agradecer, Pastor Gilmar, a sua presença, a sua participação. eh, E que você possa dar aí o seu último recadinho aí no programa de hoje para os nossos ouvintes e telespectadores que estão conectados conosco e que com certeza, assim como nós, eles também desejam ter, saúde e salvação, né. Tá. E qual seria aí o último recadinho que você deixaria para eles nessa tarde? Muito bem. Querido ouvinte, eu sei que é mais fácil olhar para Deus quando estamos deitados, né. Olhar para o alto quando estamos deitados. Porém, quando estamos deitados, possivelmente estaremos ali num leito de dor, de sofrimento, até no leito de morte. A mensagem que eu deixo para nós nessa tarde, pastor Denis, para todos nós, é que busquemos a Deus, né. Jesus, ele é o médico dos médicos, né. Ele está disposto a nos curar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né, e espiritualmente. Mas a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida espiritual, ela vai, declarar, ela vai mostrar como será o nosso futuro, né. Então veja, assim como Jesus ele foi levantado, né, simbolizando aquela serpente de bronze lá do deserto para curar os enfermos, Jesus hoje ele é levantado, né, para através da cruz, né, assim como foi 2000 anos atrás, para nos dar a esperança, nos dar a cura. Então essa morte de Jesus, ela hoje nos dá esperança de uma vida eterna, nos dá esperança da cura emocional, da cura espiritual. Então, se você de repente nesse momento está sentindo, inalcançável por Cristo, está sentindo enfermo espiritualmente, entregue sua vida a Cristo. Coloque suas preocupações nas mãos de Jesus e Ele com certeza aliviará o seu coração, né. Tenha essa experiência de andar com Cristo e receber essa cura emocional, essa cura física, essa cura espiritual. Que Deus te abençoe grandemente. Pastor Denis, muito obrigado pelo convite, querido ouvinte, obrigado por passar esses momentos aqui nessa tarde com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. O pastor Gilmar, ele vai fazer a oração final pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente queria também, mais uma vez, agradecer você pela sua presença, pela sua participação conosco aqui, você que está conectado, você que ouve a rádio Novo Tempo de Curitiba. Lembrando que todo sábado às 15 horas nós temos o programa Na Palavra. E não esqueça que Jesus é o único capaz de nos salvar por inteiro. Ele é o médico dos médicos, aquele que não conhece causas perdidas. Se todos os nossos recursos falharem e se não houver mais nenhuma esperança, ainda resta um bálsamo infalível.
Amém. Sua presença e atuação em nossa vida são a garantia de restauração e felicidade. Amém. Pastor Gilmar, ore por nós pedindo a bênção de Deus. Com certeza. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é clara sobre esse assunto, Pai, da saúde e da salvação. Obrigado, Senhor, porque dentro do plano da salvação está a restauração física, a restauração mental, Pai. Que possamos te buscar e também, Senhor, ter discernimento para podermos cuidar do templo do Espírito Santo, Amém. da morada do Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja também um testemunho vivo da fé que nós professamos. Amém. Nos perdoe, limpe, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente de todo pensamento ruim, de todo sentimento ruim, Pai. Nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Fica o convite, então, para o próximo sábado. Você está conosco, conectado aqui através das ondas da rádio Novo Tempo Curitiba 106,5 FM e através do nosso canal no YouTube também. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.